De bons poderes sinto-me cercado, bem protegido e bem consolado. Assim desejo eu passar os dias e ter convosco um ano de alegrias, por bons poderes muito bem guardados, confiantes esperamos que há de vir. Deus é conosco sempre, noite e dia. Assim é certa hoje sua alegria. Ainda o antigo nos tortura, o peso de maus dias de amargura. Senhor das nossas almas acuadas, a salvação a qual são preparadas, por bons poderes muito bem guardados, confiantes esperamos que há de vir. Deus é conosco sempre, noite e dia. Assim é certa hoje sua alegria. Estende-nos o cálice amargo da dor e o beberemos sem embargo, porque nos vem do céu as mãos divinas, até com gratidão sofrer ensinas, por bons poderes muito bem guardados, confiantes esperamos que há de vir. Deus é conosco sempre, noite e dia. Assim é certa hoje sua alegria. Bom dia! Hoje, mais uma vez, estamos aqui, eu e meu amigo Rafael, fiel, escudeiro, né, Bom dia, Rafael? pastor. Bom dia também à comunidade, né? Estamos no nosso programa Sintonia com a Alma, esse programa que se realiza cada mês, no quarto domingo, onde nós temos esse momento para uma breve reflexão, também para ouvir boas músicas na voz do Rafael, e assim a gente está juntos, porque nesse domingo sempre tem um convite especial, né, Rafael? Sim. Um convite que para nós da Paróquia dos Apóstolos ele é bem significativo, porque nesse dia acontece à noite espiritualidade e música, e por isso nesta parte da manhã nós temos o programa Sintonia com a Alma, que é um convite para que nossos corações, nossa alma, o nosso espírito estejam em sintonia com Deus. Amém. E fomos acolhidos com essa belíssima música que tem marcado gerações desde a Segunda Guerra Mundial, né? Dietrich Bonhoeffer, né? Dietrich Bonhoeffer, quando compôs esse hino.
e sempre de novo, quando eu escuto, ela marca. Então, fomos acolhidos de bons poderes, vem dos céus, Deus nos concede essa graça e esse cuidado. E não seja diferente também nesse encontro que nós estamos aqui virtualmente, você que acompanha na sua casa, onde você estiver, seja hoje, no domingo ou outro dia da semana, que Deus derrame sobre você muitas graças. Amém. Nós queremos ouvir mais uma música, né, Rafael? Sim, Vamos exatamente. ouvir, então, Se mais... alguém quiser nos acompanhar de casa, de repente também, né? Quem tem o livro de canto, é o 519, Jesus Cristo é Rei e Senhor. Jesus Cristo é Rei e Senhor, seu é o reino e o louvor, é Senhor potente, hoje e eternamente. Ao chegar o dia final, para este mundo com seu mal, nós aos pés de Cristo confessaremos isto. Jesus Cristo é Rei e Senhor, seu é o reino e o louvor, é Senhor potente, hoje e eternamente. Essa música, Rafael, Jesus Cristo é Rei e Senhor, eu não sei se você sabe, ou se quem está nos acompanhando, mas essa música é o hino oficial da UASE. Da UASE? Da UASE. Eu aprendi uma coisa nova. A UASE tem esse hino como Lema. Seu lema, seu hino oficial. Interessante, Olha só. né? Interessante. É uma música forte, né? Ela é bem forte. Jesus Cristo é Rei e Senhor, somente Ele, né? Muito bem. Rafael, eu quero te convidar a imaginar uma situação. Certo. E aí eu quero ver qual é a sua resposta, a sua reação em relação a isso. Vamos lá. Imagine uma situação, eu como pastor, colocasse um decreto pastoral que a igreja deveria, uma vez por semana, se reunir para louvar o meu nome, pensar no meu nome e colocar o pastor assim, sabe, em adoração. O que você acha sobre isso, sobre essa imagem? O que vem à tua cabeça? O que me veio agora, nesse momento? Nesse momento. Eu me lembrei do rei Nabucodonosor. Tu lembrou do rei Nabucodonosor? Nabucodonosor. Quando eu conto para meus filhos sobre Daniel, e o rei Nabucodonosor, né, num determinado momento lá, disse, olha, agora vocês não vão mais adorar os deuses que estão aí, e bota uma grande estátua dele lá, e a partir daquele momento é ele que tem que ser adorado, reverenciado, reverenciado, cultuado. Exatamente. E aí Daniel não segue isso, né? E eu acho que muitas ovelhas iam se rebelar, pastor. Sim, com certeza. Ou espero que sim, né? E aí realmente essa foi a primeira imagem que me veio à mente, tá? É porque assim, você é um cristão conhecedor. Acertei ou não acertei? Em parte, mas foi boa a relação com o Nabucodonosor. Mas, na verdade, assim, né, eu fiquei pensando hoje, né, nessa imagem hipotética, né? Sim, de que claro. se, por exemplo, a gente como pastor decretasse aos membros, às ovelhas, né? Dizer, agora um dia por semana vocês vão me adorar, vocês vão me reverenciar. E aí no primeiro momento, né, o que vem assim, o cara surtou. O cara está surtado.
é um narcisista, um ególatra, né? Um idólatra, que quer chamar para si toda a atenção. Mas, na verdade, é essa provocativa, é essa questão que eu gostaria de provocar, porque parece algo tão irreal, impossível de acontecer, porque, claro, da minha parte isso nunca aconteceria, né? Mas se a gente imaginar, Rafael, acontece de outras formas, de outros jeitos, que não é assim tão explícito, tão declarado, né? Mas existe um narcisismo muito forte, até mesmo dentro das igrejas, Sim. de pessoas que querem ser reverenciadas, né? E que ocupam o lugar dentro da comunidade, dentro do serviço a Deus, onde elas se colocam como as referências inquestionáveis, né? E até mesmo isso no meio pastoral. Então, tem pastores que se auto-intitulam apóstolos, se auto-intitulam, Sim, né? títulos, né, que na realidade não existem, né? Ou todos somos apóstolos, ou todos somos, né, profetas de Deus, né? Mas Sim. sim, eu entendo o que você quer Você dizer, entende o né? que quer dizer? Claro, e às vezes ainda associa aquilo a uma marca, né? Ou, Sim. enfim, a um instrumento, alguma coisa que lembre dessa pessoa dessa forma. E eu te convidei a essa imaginação extremada porque para trazer assim, um pouco para a realidade de que isso está presente de outras formas, mas que é Sim, muito camuflado, né? Ninguém vai dizer, me adore, mas tem gente que gosta de ser adorado, sim, né? Às vezes a pessoa não tem a coragem de dizer me reverencie, mas tem gente que sim. gosta de ser reverenciado. Então, a questão muitas vezes é a gente olhar para dentro de nós, né? E ver o que nos move também enquanto pessoas, quais são os nossos profundos desejos, o que nos move para servir a Deus, o que nos move para ajudar o próximo, o que nos move a ser uma pessoa que faz diferença, né? A gente faz isso movido pelo amor, pela compaixão, pela doação, pela generosidade, ou a gente é movido para, no fundo, ter um altar onde a gente é idolatrado, né? É que isso está ligado também à questão da figura da liderança, né? Às vezes tem pessoas que, vamos pensar assim, são líderes inexperientes às vezes e que se deixam levar por algumas situações que levam a isso. E pior do que isso, do que os inexperientes, são aqueles que fazem aquilo propositalmente. E Exatamente. que sabem exatamente o que estão fazendo e por que estão fazendo. Talvez essa seja a E, situação mais complicada, e né? aí utilizam-se da fé, muitas vezes, alheia, né, em benefício próprio. E aí isso é um pecado, né? Exatamente. Isso é um pecado. Exatamente. Mas veja, também tem uma relação, assim como a gente, como ser humano, né, gosta de, entre aspas, ser servido, e Jesus, quando tem um diálogo com os discípulos, né, e entre eles, entre os discípulos, existe esse desejo de quem vai ser o maior, né, um quer sentar à direita, outro quer sentar à esquerda de Jesus e mandar e comandar, né? Jesus, ele disse assim, olha, entre vocês não deve ser assim, né? Entre vocês, aquele que quer ser o maior, seja o menor. E eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus inverte essa lógica, né? E ele coloca a real motivação que nós precisamos desenvolver, que é servir por amor, servir por Sim. entrega, servir porque você entende de que esse também é o seu chamado, é a nossa vocação enquanto cristãos, servir a Deus, né? Mas eu também fiquei pensando, Rafael, o quanto às vezes nós transferimos para Deus essa relação narcisista e utilitária, no sentido assim, se a gente quer estar numa posição de ser servido, a gente, não só em relação às pessoas, a gente tem essa visão de que também nós queremos ser servidos por Deus. No sentido de que, muitas vezes, a nossa visão de Deus é uma visão utilitária. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que
muitas pessoas desenvolvem a fé, ou desenvolvem uma espiritualidade, não simplesmente por uma entrega desprendida de fé, de confiança, mas pelo que Deus tem a oferecer, o que Deus tem a dar, né? Aquilo que Deus pode fazer na vida da pessoa. Então, tem pessoas que, por exemplo, só recorrem a Deus, e a gente já até comentou isso, para pedir, né? Sim. Mas é mais do que pedir. Muitas pessoas, elas não só pedem, como elas acreditam que Deus está a serviço delas. E que Deus, de alguma forma, precisa intervir nos detalhes da vida delas e fazer aquilo que elas esperam. Porque se Deus não faz o que elas esperam, então tem alguma coisa errada com Deus, não com ela. Sim, sim. E isso é muito comum no meio religioso, né? Demais, né? Eu observo, né, muitas, enfim, né, denominações e expressões, né? Mas tem uma que às vezes eu passo assim perto da minha casa, é lugar de crescimento, né? E eu penso, tá, mas crescimento, que tipo de crescimento? Que tipo de crescimento? Né? O que esse crescimento gera, isso? É um crescimento material, financeiro, né? A igreja é um lugar, Jesus Cristo primeiro veio para salvar. Né? Onde é que está? Nós é que somos pecadores, né? A essência é a salvação. Certo. Mas há uma inversão desses valores e aí realmente essa ideia de um pedinte ou de que Deus está ali para me servir. Me satisfazer os meus desejos. E se eu não tenho tudo aquilo, né? É porque a minha fé ainda não é suficientemente grande. Por isso que eu não alcancei determinadas posições sociais ou determinados sonhos financeiros, ou seja lá de qualquer natureza for, né? E isso é muito perigoso. Por isso cresce no meio evangélico, principalmente no Brasil, essa ideia da teologia da prosperidade. Sim. A ideia de que eu sou abençoado por Deus e amado à medida que eu prospero, em todos os sentidos, né? Financeiros, de posição, de influência, Sim. né? E, gente, não tem problema de você se desenvolver e crescer. Faz parte, nós precisamos de crescimento em todos os sentidos, intelectual, crescimento pessoal, crescimento, maturidade emocional, maturidade nos relacionamentos. Até mesmo né? financeiro. Financeiro. E nós precisamos desenvolver isso. A questão é quando a gente alinha isso com a espiritualidade e coloca isso numa relação de que Deus está aí para me fazer próspero. E de que a missão de Deus é me tornar uma pessoa próspera. E não me salvar. E não me salvar. E que salvação é tão ampla que salvação também não é só vida após morte, Claro que que também é não. uma outro equívoco, outra ideia errada que muitas pessoas têm, de que Jesus só veio me salvar para depois da morte. Então, eu vivo do jeito que eu quero, Sim. né? Eu sou o que eu quero, no sentido de que eu não preciso depender de Deus e ter uma proposta nova do Evangelho, mas o importante é que depois da morte eu vou estar salvo. Né? E que também é um outro equívoco de entendimento de espiritualidade. Na verdade, salvação, a palavra salvação, ela pode também ser entendida como saúde integral, no sentido que envolve toda uma saúde, e não é saúde física, é uma saúde espiritual no sentido de que você foi resgatado, você foi libertado, você tem uma nova vida. Por isso que Paulo fala sempre de uma nova vida. É saúde. Isso traz paz, isso traz alegria, isso traz ânimo, isso traz ao seu coração esperança, sentido, valorização, né? Percepção de que você está aqui como chamado de Deus. Mas, voltando à questão da relação utilitária de Deus, Rafael, eu acredito que muitas pessoas têm Deus como um meio e não um fim. Ele é um meio. É um meio para me satisfazer. Ele é um meio para fazer com que eu alcance os meus objetivos.
E se Deus faz com que eu chegue aos meus objetivos, ok, eu presto a Ele culto, eu adoro, eu me motivo, eu sirvo. Porém, se Ele não preenche, se Ele não é um meio que me faz chegar ao que Onde eu eu quero. quero, então eu culpo Deus, eu culpabilizo, eu não acredito, eu desconfio, eu acho que Ele não é bom o suficiente, eu acho que esse Deus não é amor, assim, porque, na verdade, Ele não está me ajudando, né, a ser próspero. Então, veja, sempre é uma visão não só utilitária, mas narcisista, porque eu estou no centro, eu sou o parâmetro de avaliação de Deus. Sim. E a minha vida se torna esse parâmetro. Então, se ela está bem, Deus é bom. Se ela não está bem, Deus não é bom. Se as coisas, desde os mais detalhes, acontecem dentro daquilo que eu quero e digo, Deus me abençoe em todos os sentidos e tal, ou então algumas coisas que não acontecem boas, elas me impedem de ter um relacionamento com Deus. Eu fico imaginando o que aconteceria com o apóstolo Paulo se ele acreditasse dessa forma. Porque o apóstolo Paulo foi perseguido, o apóstolo Paulo ficou preso, o apóstolo Paulo teve 3 naufrágios, 3 vezes que ele pegou o navio. Foi picado por uma serpente também, Foi né? picado com a serpente, agora me ocorreu, né? Imagine se você soubesse que o apóstolo Paulo, 3 vezes que ele viajou de navio e os 3 vezes naufragou, e você soubesse que você ia pegar um cruzeiro e o Paulo estivesse nesse cruzeiro, né? Você não iria. Junto, né? Ia naufragar. E ele, apesar de tudo isso, ele diz assim, aprendi a estar contente. E quando ele diz aprendi a estar contente, ele tem um contentamento, ele tem uma confiança. Que aprendi a estar contente na fartura e na pobreza, na alegria e no sofrimento. Quando nós entendemos que Deus não é o meio, mas Ele é o fim e que nós estamos a serviço dEle, não o contrário, tudo na nossa vida tem uma dimensão de crescimento, de maturidade, de desenvolvimento, porque é a partir de Deus, né? É a partir de Deus. E aí faz sentido dizer que quem é adorado é Deus. Sim. Né? Quem é digno de louvor é Deus. E não sou eu, não é você, não somos nós, é Deus. Sim. Né? E em tudo, como o apóstolo Paulo diz, em tudo a gente aprende a dar graças, no sentido de que a vida é dádiva, a vida é presente de Deus e por isso a gente dá graças. Por todas as situações, mesmo as mais difíceis e complicadas. Às vezes a gente tem que aprender, Rafael, aquilo que Lutero disse. Deixe Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus. Porque a gente quer aprisionar Deus, a gente quer tornar Deus um ídolo. E Sim. quando a gente reduz Deus a um meio para que eu alcance aquilo que eu quero, eu torno ele um ídolo. E ídolos são falsos. Os ídolos exigem da gente religião, exigem que eu suba as escadas, os ídolos exigem que a gente dê o dízimo, que a gente faça as coisas, né? penitência, que a gente faça um monte de coisa em troca de benesses. Só que é uma relação frustrante. Porque o ídolo ele é insaciável. Ele nunca está satisfeito. Sim. Ele nunca está satisfeito. Ele sempre vai exigir mais. E por isso a gente entra sempre numa freneses de sempre estar idolatrando, porque você não tem paz, você não tem confiança, você não tem aquela relação de que Deus é Deus. Confie. Confie. Né? Confie, mesmo que as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer, confie. Então, o grande desafio hoje nessa reflexão, Rafael, é que a gente aprenda a não ter uma relação utilitária com Deus.
e nem torná-lo um meio na nossa espiritualidade. Mas que a gente tenha uma relação de confiança, uma relação onde a gente sabe que Ele é bom, independente das circunstâncias. E que tem circunstâncias que eu tenho que me responsabilizar e não responsabilizar Deus. Tem coisas na nossa vida que a gente não tem como, vamos dizer assim, tem situações que não tem como a gente evitar. Elas acontecem. Por exemplo, envelhecimento. Só tem um jeito para você não envelhecer, né? Sim, a gente sabe. É morrer cedo. Exatamente. E ninguém quer morrer cedo. É inevitável o envelhecimento. Tem coisas que são inevitáveis na nossa vida. Nós vamos envelhecer, se chegar lá. E vai ter suas consequências com o envelhecimento. As forças vão diminuir, as coisas que eu fazia já não faço mais. Eu vou ter problemas físicos, eu vou ter problemas emocionais, as coisas vão ficar limitadas. Faz parte. Então, isso você também tem que aceitar com naturalidade. Não adianta culpar Deus disso. É a nossa condição humana. Sim. É a nossa condição humana. E tem situações em que a gente precisa saber decidir, porque elas podem ou não podem acontecer. Por exemplo, eu posso decidir em fazer um curso, seja ele qual for, ou não. É uma decisão e eu tenho que saber me responsabilizar disso. Eu posso decidir se eu vou viajar tal data ou não. Também Deus nos dá a liberdade e ao mesmo tempo que Ele nos dá a liberdade, nós precisamos assumir que essa liberdade tem responsabilidades. Sim. E que a gente precisa também assumir as consequências das decisões que a gente faz. E nesse sentido não adianta culpar Deus quando as coisas, se eu tomei uma decisão também. Agora, a gente pode sempre pedir para Deus que Ele nos dê sabedoria, discernimento, para lidar com essas situações. Talvez o grande desafio para a nossa espiritualidade é cada dia acordar e dizer, Senhor, obrigado porque estou vivo. E continue soprando, porque o sopro de Deus é o que nos mantém vivos. Amém. Continue soprando esse Espírito que nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá serenidade, nos dá capacidade. E quando a gente erra, quando a gente falha, a gente pode recorrer a Deus e pedir perdão a Ele. E sempre de novo reconstruir a nossa vida, recomeçar nossa vida. Né? Mas o importante é saber, deixe Deus ser Deus, deixe Ele ser Deus. Não vamos apequinar Deus, não vamos torná-lo um ídolo, como muita gente quer ser. Não, né? Deus é grandioso. E tem coisas que é você e eu que temos que olhar e nos responsabilizar. E tem coisas que a gente tem que dizer, Deus, está nas suas mãos. Sim. Está nas tuas mãos. Então, essa sabedoria, esse caminho tênue também muitas vezes que requer de nós esse olhar mais desprendido e confiante, é uma maturidade espiritual, Sim. que de alguma forma a gente precisa desenvolver. E aí eu lembro de uma palavra do salmista, e vou finalizar, que o salmista no Salmo 46, 10 diz assim, aqueitai-vos, saibam que eu sou Deus. Amém. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre todos os povos, serei exaltado na terra. Ou seja, o salmista diz, quem é exaltado? É Deus. E que a gente se aquiete e saiba e confie que Ele é bom. Amém. E que a gente busca sabedoria para viver. Então, meu querido, minha querida, essa reflexão, essa conversa aqui é para nos ajudar a amadurecer no sentido, não torne Deus um ídolo, não torne Deus um meio, não torne Deus ou a sua espiritualidade algo utilitária. Viva com fé, viva de maneira mais leve, viva confiante, creia, confie que Ele é Deus, deixe Ele ser Deus. Não segure o que você não precisa segurar e confie de que no Senhor nós temos sabedoria para viver. Amém? Amém. Amém. Assim seja. Deus nos abençoe. Vamos ouvir o próximo hino, Rafael? Vamos lá. Vamos lá.
nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do meu Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando o clarim ao fim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção de todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, na sua graça vou viver. na sua graça vou viver. Quer dizer, muitas vezes a gente quer ver e a gente quer controlar. Sim, E o hino, né, nos convida a confiar, mesmo quando a gente não pode ver. é verdade. Esse é o grande desafio para a nossa espiritualidade. Rafael, faz aquele teu convite especial para nós hoje à noite. Exatamente. Pessoal aqui de Joinville. Isso, então nós vamos ter essa noite no Espiritualidade e Música, um grupo de metais, o coro paroquial aqui de Schroeder, né? Que é um trabalho muito bonito que é desenvolvido. É uma tradição na nossa igreja o trabalho com metais, né? Aqui em Joinville já foi mais forte, né? Nós não temos mais tantos grupos de metais como tínhamos no passado, mas esse grupo é um grupo com muita qualidade, né? Tem muitos profissionais ali e luteranos, né, envolvidos nesse trabalho. Então, é uma forma da gente prestigiar, né, um grupo da nossa igreja e, ao mesmo tempo, sair daqui também fortalecido, né? E são vários metais, né? Sim, é um conjunto, É um conjunto, né? Eles trabalham tem... como um coro de metais, né? Então, ali tem o trompete, tem o trombone, tem o eufônio, né? Que faz o conjunto da harmonia, né? do conjunto de metais. Legal. Essa vai ser a terceira vez que o grupo estará conosco. Participa aqui. Exatamente. Olha Já só. estiveram 2 vezes aqui conosco na nossa paróquia, inclusive na espiritualidade. Aham. E agora, então, a terceira vez. E sempre tem sido um momento bem legal. O pessoal sai assim animado porque é forte a música, né? Sim, o metal tem O isso, metal né? é- Ele transmite, né? Eu sempre digo, quando a música é instrumental, é mais difícil porque não tem a letra para você, né, Sim. se apoiar. E a música, quando ela é bem tocada, você sai com essa sensação mesmo. Puxa, eu fui carregado, eu me senti, né? Ou eu lembro daquela melodia às vezes que eu conheço, não lembro a letra, mas eu sei que aquilo me fortalece. Exatamente. Então tá aí o convite, né? Hoje à noite, às 19 horas, na Comunidade dos Apóstolos, nosso encontro de espiritualidade e música. E vamos ter uma palavra de oração. Eu quero orar com você, meu querido, com você, minha querida, que nesse momento também nós possamos nos unir em espírito e ter essa fala com Deus. Oremos. Senhor, nós colocamos nossas vidas nas Tuas mãos, como a nossa caminhada, nossa fé, nossa espiritualidade.
para que aprendamos de Ti a confiar e saber que Tu és Deus. E que ao declarar isso, que essa confiança nos leve ao amadurecimento de não tornar a Ti nossa utilidade, o nosso Aladim, mas nós nos confiarmos nas Tuas mãos e saber que Tu és Deus. Aquiete o nosso coração nas demais circunstâncias que vivemos e que possamos aprender com cada uma delas, aprender a estar contente, aprender a render a Ti louvores e gratidão. E que isso nos fortaleça, nos anime, também para enfrentar as lutas que enfrentamos a cada momento. Abençoa-nos com a Tua mão poderosa, sustenta-nos em todos os sentidos e nos dê sempre sabedoria e discernimento para viver. E assim oramos conforme as palavras que Tu nos ensinaste. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus conceda a você e a sua família graça, amor, sabedoria, que o seu coração seja motivado a viver essa fé, né? Amém. Essa fé que nos faz lembrar de que Deus é Deus. Deus abençoe. E até o nosso próximo encontro, no mês que vem, Sintonia com a Alma, hoje à noite como convite. E no próximo domingo teremos os nossos cultos, né? No sábado, na Apóstolo Pedro, às 19 horas, e na Comunidade dos Apóstolos, às 10 horas da manhã. Todos são convidados. Um grande abraço. Diante dos Teus pés sejam planos os caminhos e que o vento sopre a Teu favor, e até Te reencontrar, que a mão sempre terna de Deus seja contigo. E até Te reencontrar, que a mão sempre terna de Deus seja contigo. Que a luz do sol sempre aqueça o Seu rosto e que a chuva molhe os Teus campos, e até Te reencontrar, que a mão sempre terna de Deus seja contigo. E até Te reencontrar, que a mão sempre terna de Deus seja contigo.